Vou gravar, vou gravar a aula e depois compartilho com vocês. Vamos lá, pontualmente? Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre complicações hipertensivas agudas e amanhã a gente discute insuficiência cardíaca, choque cardiogênico. Nas complicações hipertensivas, a gente vai aprender a mexer com as drogas vasoativas, que são vasodilatadoras, nitroglicerina e metoprociato. E amanhã, quando a gente vai discutir choque cardiogênico, a gente discute as drogas vasoativas, que são inotrópicas positivas e vasoconstrictoras, que é a noradrenalina e a dobutamina, tá bom? E a dopa. Então, hoje, a gente, para não misturar as coisas, ficou melhor dividido assim. Então, isso aqui é uma coisa que vocês vão viver demais, né, nos plantões de emergência. Talvez seja a urgência clínica cardiológica mais frequente, seja as complicações hipertensivas agudas. Isso não quer dizer que é emergência e urgência, certo? Então, na verdade, é considerado complicação hipertensiva aguda, ou mais popularmente conhecida, a crise hipertensiva, toda elevação crítica da pressão arterial que requer alguma atenção aguda, imediata. A atenção imediata não quer dizer tratamento imediato, requer a sua atenção imediata. E aí a questão que não quer, né? Que sempre fica na cabeça de todo mundo, e hoje isso foi uma discussão, inclusive hoje, de um caso na UTI do Procap, que eu passo visita lá, o que é essa elevação crítica, né? Hoje, cheguei lá para passar a visita e tinha um doente internado de ontem para hoje, com o diagnóstico de encefalopatia hipertensiva, que obviamente não era encefalopatia hipertensiva, era um AVC, que o indivíduo estava com a pressão de 17 por 10, né? Isso não é pressão. Então, o que é elevação crítica? Para dizer que o indivíduo tem uma crise hipertensiva. Esse nível, na maioria dos livros, das diretrizes e dos vários lugares onde vocês podem ver up-to-date, o que for, essa elevação crítica será sempre pressão arterial maior ou igual a 18 por 11. Então, toda elevação crítica maior do que isso, no doente com alguns sintomas que a gente vai ver daqui a pouco, você vai dizer que ele tem uma crise hipertensiva ou uma complicação hipertensiva aguda, né? Ele está tendo uma complicação da hipertensão aguda. Se é urgência ou emergência, a gente vai ver daqui a pouco. E, de uma forma geral, as complicações hipertensivas agudas, ou seja, as crises hipertensivas assim chamadas, podem ser divididas em 3 grupos. As pseudocrises, que vão ser a grande maioria dos casos de elevação aguda da pressão arterial nas urgências e emergências clínicas, não tenha dúvida disso. As urgências e as emergências hipertensivas. Então, tem autor, inclusive, que só considera como crise hipertensiva verdadeira as urgências e emergências hipertensivas. Diz que as pseudocrises não deveriam ser encaixadas nesse capítulo, né? Mas continuam lá, então a gente vai falar aqui. Até porque, para mim, eu acho importante, porque é o mais comum. Então, o que é uma pseudocrise hipertensiva? Nada mais é do que a hipertensão estágio 3, ou seja, aquela pressão com níveis de sistólica maior que 18, maior ou igual a 18, e diastólica maior ou igual a 11, isso é 110, né? Isso é o que se chama pressão arterial estágio 3, que não está bem controlada, né? E geralmente não tem lesão de órgão-alvo aguda. Ela pode ter as lesões de órgão-alvo crônicas, hipertrofia ventricular esquerda, já ter função renal tocada, já ter as retinopatias hipertensivas, né? Mas não tem nenhuma lesão de órgão-alvo aguda. Não é que ela não tem lesão de órgão-alvo, ela não tem lesão de órgão-alvo aguda, que é o que acontece nas urgências e emergências. Então, nas urgências e emergências, eu vou ter pressões igual ali à pseudocrise, porém com sintomas de lesão de órgão-alvo. Tanto urgência como emergência tem. Porém, o sintoma da lesão de órgão-alvo aguda
na urgência hipertensiva, não leva a um risco iminente de morte, e muito menos a perda iminente da função daquele órgão. Um exemplo dessa de urgência hipertensiva é o doente com insuficiência cardíaca descompensada, que está com a pressão 18 por 11, 19 por 12, e está lá, insuficiência cardíaca descompensada, crepitando nas bases, mas não está em edema agudo. Ele está com lesão de sintoma de órgão-alvo aguda, se eu não tratar a insuficiência cardíaca aguda descompensada, ele vai entrar em edema agudo e pode morrer, mas não em horas, né? Então, não tem um risco iminente de morte ou de perder a função daquele órgão. Paciente com angina ou com síndrome coronariana aguda sem supra, e a pressão de 18 por 11, 19 por 12, ele tem uma urgência hipertensiva. Se eu não tratar, ele pode evoluir para um IAM com supra e perder a função do órgão. Mas, neste momento, ele não tem uma lesão iminente que possa levar à perda de função daquele órgão. Já na emergência hipertensiva, eu tenho os mesmos níveis de pressão, eu posso ter o mesmo sintoma, ou seja, ser dispneia, só que ele está com um grau de disfunção do órgão, uma lesão de órgão-alvo mais aguda, mais grave, que é o edema agudo de pulmão. A gente vai ver a diferença. Se eu não trato, em até 2 horas, esse doente pode morrer. Se tiver um IAM com supra, com a pressão maior que 18 por 11, eu não tratar logo, eu posso levar uma extensão tão grande do infarto que o cara pode perder a função daquele órgão de forma irreversível. Então, a diferença entre a urgência e a emergência é a gravidade da lesão do órgão-alvo, não é a sua presença, ok? Como eu vejo muita gente colocando aí que urgência é quando eu não tenho lesão de órgão-alvo e emergência é quando eu tenho lesão de órgão-alvo. Está totalmente equivocada essa definição. Então, eu gosto muito de começar tratando, levando para a prática, o que é o manuseio da pseudocrise hipertensiva. Então, a pseudocrise hipertensiva é aquele indivíduo que vai chegar na urgência dizendo que foi no shopping, teve uma dor de cabeça, foi na farmácia, mediu a pressão, ela estava alta. É a pessoa que está em casa, estava sentindo umas tonturas, mediu a pressão, ela estava alta. É a pessoa que brigou, não sei com quem, sentiu um piripaque, mediu a pressão, ela estava alta. Foi enterrar um parente, chegou lá, desmaiou, aí mediu a pressão, ela estava alta. Então, são elevações transitórias da pressão arterial em eventos emocionais dolorosos ou desconfortáveis. Hoje eu atendi no consultório uma paciente de primeira vez, que a colega clínica me mandou, porque toda vez que ela tem enxaqueca crônica já de muito tempo, inclusive está maltratada, só toma analgésico, mas a culpa é dela, porque ela fica se tratando com um colega que ela é professora, e aí conhece fulano, fala com fulano no corredor, fala com cicrano e não faz acompanhamento nenhum. E aí toda vez que a pressão está alta, certo? E aí ela acha que a dor de cabeça, a enxaqueca é da pressão. Tontura rotatória, tipo, né, distúrbio de equilíbrio, dor musculoesquelética, síndrome, crises de pânico, crises de ansiedade. Todas essas alterações de pressão são transitórias pela elevação aguda de adrenalina que se associa à dor aguda, à dor musculoesquelética, enfim, aos sintomas dolorosos e aos estados emocionais. Então, esta pressão, se você deixar o indivíduo lá quietinho, tratar o sintoma dele e medir a pressão daqui a 1 hora ou 2 horas, ela vai sofrer o fenômeno de regressão à média da pressão arterial. Que fenômeno é esse? Nossa pressão ela não é um platô. Nossa pressão é uma montanha-russa, ela sobe e desce o tempo todo. Em situações de grande estresse, de grande descarga adrenérgica, eu vou ter uma vasoconstrição aguda, taquicardia, a pressão sobe. Mas em até 1 hora eu lavo essa adrenalina, a situação sendo controlada, a adrenalina baixa em até 1 hora e minha pressão volta à média histórica dela, sem precisar medicar a pressão. Ela sozinha vai regredir à média histórica dela. O que é a média histórica dela? A média, ao valor mais habitual da pressão do indivíduo.
É isso que a gente vê com mapas, né? No mapa, monitoração arterial da pressão arterial, de 24 horas, o indivíduo tem uma variabilidade da pressão aceitável de 30 a 50%. A americana bota com 50% sendo normal e a SBC aceita isso. Então, a variabilidade é até 50% dentro da normalidade, mas ela sobe e desce, ela sobe e desce, ela não sobe e desce. Desde que em até uma hora ela voltou à média histórica dela, tá bom? Então, isso aqui é o que a gente chama de pseudocrise, independente do valor da pressão, tá 20 por 12, 22 por 14, independe. O que quer, se eu tenho 18 por 10, 17 por 10, 16 por 10 é a minha pressão habitual, eu estou com a minha pressão fora de controle. Tem uma dor aguda, tem uma raiva aguda, tem um medo agudo. Pressão é 22, né? Eu já estou com 18, 17, 16, normalmente. Entende? Então, nesses casos de sintomas inespecíficos, nessas situações, a recomendação é tratar a causa que levou o indivíduo ao serviço de emergência. Ele foi com dor, trata a dor. Ele foi com tontura, trata a tontura. Ele foi com náusea, trata a náusea. E espera de 1 a 2 horas para reavaliar a pressão. Estando o indivíduo assintomático, você revê a pressão. E aí você só vai tratar essa pressão 1 hora depois, se a pressão dela, após controle do sintoma, ela ainda estiver acima de 18 por 11. Isso é comum em indivíduos que chegam com ela 22, 23 por 14. E ainda eu pergunto, eu sou meio. Sua pressão em casa, meu senhor? Geralmente sua pressão é de quanto? Ah, doutora, é 17, é 18. Aí eu não me preocupo muito, não. Mas se ele disser, não, minha pressão é sempre 14 por 9, 15 por 9, 13 por 8, aí eu medico. Mas é o que a diretriz manda: medicar se PA após 1 hora do controle do sintoma, a pressão tiver maior que 18 por 11. Se o sintoma era tontura, você faz um Dramin B6, um Dramin DL, que é injetável. Se for dor, faz analgésico. Se for crise de ansiedade, faz um ansiolítico. Se for dor e crise de ansiedade, faz um ansiolítico analgésico. E deixa ele quieto lá. Geralmente, eles mandam chamar, né? Quando o sintoma melhora, que não demora muito, eles mandam chamar o médico para reavaliar a pressão e aí você reavalia estando bem. Então, o que eu costumo chamar a atenção é que quando você for mandar esse doente para casa, você vai precisar avaliar a adesão terapêutica desse doente. A principal causa de descontrole da pressão arterial não são esses estados aqui, né, que tem aqui falando. A pressão chega nesses níveis porque a pressão do indivíduo não está controlada, tá? Aqui, ó, hipertensão estágio 3 sem controle. Na verdade, ou o indivíduo não está tomando os remédios direito, e aí quando tem um desses estados, a pressão sobe descontroladamente, ou ele está tomando de forma incorreta, ou está com dose inadequada para ele. É muito comum no SUS o doente chegar tomando tipo enalapril 1 vez ao dia, certo? E isso é uma das causas, né? Enalapril não tem 24 horas de vale-pico, ou seja, ele não consegue manter a dose terapêutica, o nível sérico terapêutico no sangue 24 horas, só 18 horas. Então, é comum ele acordar de manhã com a pressão mais alta que o normal. E aí toma um remédio, ela normaliza ao longo do dia e assim fica nessa roda viva. Então, o ideal é 2 vezes ao dia. Nenhum doente com estágio 2 e 3 deve estar tomando um único antihipertensivo. Estágio 2, pelo menos 2 drogas. Estágio 3, geralmente 3 drogas. Às vezes mais, mas pelo menos 3 drogas. E aí o que acontece é, às vezes, está tomando errado, está tomando somente enalapril, está tomando só enalapril com hidrocloro, certo? Então, eu sugiro, principalmente no SUS, que quando tiver alta, que vocês ajustem a medicação, a receita, revejam a receita com esse indivíduo. Você não está só fazendo uma boa ação, você está diminuindo, é um doente a menos que vai voltar para você na UPA. Entende? Então, quando a gente organiza a vida do doente na emergência, eu já digo, olha, isso é só porque você não está tomando remédio direito.
tome o remédio direito, vá para o posto acompanhar a pressão alta. Que lugar de acompanhar a pressão alta é no posto, não é aqui no Procap. Não é no cardiologista, é no posto. O cardiologista está para acompanhar a pressão complicada. A hipertensão pela hipertensão é o posto que deve acompanhar. E aí eu sempre reviso a receita e gosto de dar ao doente uma receita nova e boto sempre embaixo uma observação. Atendido nesta data com a pressão de tanto, com sintomas inespecíficos, com mau controle da pressão, ajustado o esquema terapêutico. Ponto. Né? 3 linhas eu resolvo e mando para o doente, para ele levar para o médico dele. Certo? Se você estiver no serviço privado, você pode ligar para o médico do doente, se for uma hora apropriada, ou mandar cartinha se for uma hora mais inapropriada de ligar para o colega, né? Mas é sempre de bom tom ligar para o colega. Mas baixar muito rapidamente essa pressão na emergência vai ser muito mais deletéria do que manter ela um pouquinho mais alta. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Eu não vejo vocês quando estou fazendo a exposição. Então, por favor, quem quiser perguntar ou falar alguma coisa, pode falar, que eu não vejo, viu? Tudo bem, pseudocrise? Sim, prof. Ok. Aí a gente entra nas verdadeiras emergências e urgências hipertensivas, que vocês são feios de saber, né? Então, o que é a emergência hipertensiva? É a encefalopatia hipertensiva. Eu só vi 2 em quase 30 anos já. Verdadeira, né? O AVC hemorrágico é uma das maiores emergências médicas que existem. O edema agudo de pulmão também, cardio, é uma das emergências mais gratificantes de tratar. Quando bem tratado, em 2 horas, o doente está bem para ir embora, sabendo que não vai, coitado. A dissecção aguda de aorta, se eu não baixar a pressão, a aorta não para de rasgar, então você tem uma emergência em baixar. O infarto agudo do miocárdio, ele continua aqui nesse local, mas principalmente nos locais em que você fez trombolítico, como AVC isquêmico na janela trombolítica. Mas se o infarto vai ser tratado com stent, com angioplastia e stent, ele deixa de ser emergência para antipertensivo porque ele vai direto, sobe direto. Mas se vai fazer trombolítico, é uma emergência hipertensiva. Você tem que primeiro baixar a pressão para só então fazer o trombolítico, porque vários estudos mostraram, né? O Gusto foi o primeiro deles, que o trombolítico aumenta o AVC hemorrágico e aí não reduz mortalidade se a pressão tiver maior que 16/10. Então, para trombolítico, você só pode fazer depois que baixar a pressão tem que estar menor que 16/10. Vale o mesmo para trombólise de AVC hemorrágico. Pacientes que chegam com crise hipertensiva associada ao uso de drogas ilícitas, não só cocaína, mas como todas as maiores que ela, né? Crack e tudo mais, anfetaminas e tudo. Isso não é comum, eu nunca peguei nenhum doente, porque eu acho que usam-se cada vez menos os inibidores da MAO, mas continua nos livros, né? Aí pode cair em prova. Crise de feocromocitoma, só peguei um na minha residência de clínica médica, nunca mais. E eclâmpsia para quem vai fazer interior, que pode pegar tudo, né? Inclusive as gestantes com hipertensão e proteinúria. As urgências que não são tão graves, mas que a gente tem até 24 horas para tratar. A hipertensão maligna, eu nunca dei diagnóstico de hipertensão maligna, porque eu não faço fundo de olho, como ninguém que eu conheço na minha vida faz fundo de olho, porque o único jeito de ter uma hipertensão maligna é dar diagnóstico de Kite-Weber 4 ou 3, que é as alterações de fundo de olho, da retinopatia hipertensiva, que é a que tem sangramento e a que tem fibrina. Então, não, né, não vai ter. Então, a realidade é daqui para baixo, da hipertensão associada à insuficiência cardíaca descompensada, ou IVE, que é insuficiência ventricular esquerda, a hipertensão associada à síndrome coronariana aguda sem supra,
angina instável ou IAM sem supra, a hipertensão associada ao AVCI que não está em janela trombolítica, no pós-operatório imediato, principalmente nas cirurgias de médio e grande porte que tem risco de sangramento. Se você vai trabalhar em pós-operatório, UTI que faz pós-operatório, faz cirurgia de médio e grande porte, cirurgia de próstata que sangra, que é uma beleza, cirurgia vascular, cirurgia ortopédica, né? Essas cirurgias intraabdominais, principalmente que faz por vídeo, não sangram tanto. Mas as cirurgias abdominais, nefrectomia, patectomia, gastrectomia, né? É uma riqueza. Então, a hipertensão é uma urgência hipertensiva, certo? A gente precisa baixar a pressão para níveis menores que 18 por 11, em até 24 horas. E a pré-eclâmpsia, ela não é, né? Se não tiver os critérios de eclâmpsia, você não tem nenhuma emergência médica. Então, como é que eu vou? De plantão na emergência, chega um indivíduo com a pressão alta, como é que eu vou? Que sintomas, então, eu vou buscar no doente para dizer que ele tem pseudocrise ou que tem uma verdadeira crise hipertensiva, né? A urgência, a emergência. Eu costumo organizar, isso é uma forma que eu aprendi a organizar para a minha prática. Eu divido os sintomas e sinais do doente em sintomas e sinais de alerta. Se ele tem esses sintomas e sinais de alerta, eu catalogo ele como urgência ou emergência, a depender do que eu acho. Se ele não tem, não é emergência nem urgência hipertensiva, é pseudocrise. Então, vamos, né? Quais são os sintomas? Eu posso ter sintoma neurológico, das complicações neurológicas, cardiológicos e renais. Então, neurológicos, rebaixamento da consciência, que pode ser tanto AVC como encefalopatia hipertensiva. Sinais focais, localizatórios, não diferencia. Aumenta a chance de ser AVC, e aí obrigatoriamente você tem que tomografar, mas a encefalopatia também pode localizar. A presença de cefaleia súbita intensa, então é importante no doente que chega com a pressão alta, e dor de cabeça como sintoma. Ah, doutor, estou com dor de cabeça, medi minha pressão está alta. Como dizer que essa dor de cabeça é da pressão alta ou essa dor de cabeça é que está subindo a pressão? Aí eu vou voltar para o slide e lembrar quais são as emergências hipertensivas. Encefalopatia hipertensiva e acidente vascular cerebral hemorrágico. Portanto, a dor de cabeça das emergências hipertensivas é dor de cabeça de edema, de hipertensão intracraniana por edema cerebral, que é o caso da encefalopatia hipertensiva, ou a dor de cabeça do sangramento e da irritação meníngea. Então, não é qualquer dor de cabeça. Aquela famosa cefaleia nucal, latejante, essa não é a cefaleia da emergência hipertensiva, é a cefaleia da pseudocrise. A cefaleia da pseudocrise, ela pode ser enxaqueca-like, né? Pulsátil, em período de piora e melhora, às vezes associada à náusea, fotofobia. E pode ser tensional, que é a mais comum. A cefaleia mais comum associada à pressão alta, que é pseudocrise, é a danada da cefaleia tensional. Por quê? Porque o doente associa essa tensão no pescoço e às vezes sente ela latejando por causa da pressão alta, mas não é. Já tem vários estudos, inclusive Sandro Lima, Gonçalves Lima, dito professor Sandro da Unassal, ele fez um estudo que foi a dissertação de mestrado dele lá em Bolinha, de antigamente, foi lá no Oswaldo Cruz ainda. Então, ele pegou o paciente, fez um ensaio clínico já naquela época, viu? O doutor Sandro é fogo. Dividiu os pacientes com crise, atendidos com crise hipertensiva, metade deles deu antihipertensiva, a outra metade deu diazepam ou dipirona. Qual foi a surpresa? Foi igual o resultado. Em termos de redução da pressão, de alta hospitalar, com pressão normal.
E vários outros estudos maiores, não foi um N grande não, mas conseguiu diferença estatística. Mas depois tem vários outros estudos confirmando que a pressão alta, essa cefaleia tensional e a cefaleia latejante frontal, com náusea e fotofobia, não está associada à emergência neurogência hipertensiva, deve ser considerada pseudocrise. Qual dor de cabeça vocês vão se preocupar? Qual tipo de dor de cabeça vai ser um sinal de alerta? Uma cefaleia súbita, progressiva e intensa. O doente chega dizendo que é a maior dor de cabeça da vida dele. Então, quando o doente, e o doente chega um cara de doente, viu, minha gente? O doente vai chegar dizendo, doutor, eu estou com muita dor de cabeça, eu vou morrer, eu estou com muita dor de cabeça, eu acho que eu vou enlouquecer, eu estou com muita dor de cabeça. Doutor, eu estou com muita dor de cabeça. Aí eu pergunto, tá, joia, a senhora já tem dor de cabeça? Ela tem. É essa? Não, doutora, essa está totalmente diferente. Totalmente diferente, pronto. Ok? Respeitem toda a cefaleia aguda, intensa, progressiva e diferente das dores de cabeça crônica da pessoa. Respeitem esse tipo de dor de cabeça que vocês vão dar mais diagnóstico de AVC hemorrágico, de trombose de seio cavernoso e de aneurisma. Então, respeitem esse tipo de dor de cabeça. A presença de sinais meníngeos, porque aí já está dizendo que é irritação meníngea, então até foi um HSA, né, uma hemorragia subaracnoide. E alterações agudas no fundo do olho, se você souber, tiver o treinamento para ver fundo de olho. Márcia Cristina não tem. Obviamente, né? Outros sinais, crise convulsiva. Aí já está na cara demais, né? Nesses casos, você vai baixar a pressão arterial do indivíduo agudamente e vai, depois que baixar a pressão dele, levar ele para a tomografia para confirmar se tem sangramento, se é um AVC isquêmico ou se é uma encefalopatia hipertensiva, porque vai mostrar um edema cerebral difuso. Óbvio que nenhum desses vai ficar com você na sua UPA, se você estiver de plantão na UPA, não é verdade? Todos vão ser controlar a pressão, ligar para a centralzinha, pedir senha para emergência de neuro, não é para emergência de cardio, viu? Aí na emergência de neuro faz a tomo, o neuro vê, se o neuro achar que só tiver edema cerebral, ele vai dizer que é uma encefalopatia hipertensiva e de lá mesmo vai pedir senhazinha para a cardiologia. Habitualmente, esses pacientes que precisam de suporte de neuro e cardio em Recife vão para o Pelópidas da Silveira, que tem cardio e tem neuro de plantão. É uma emergência dupla. O resto, se for AVC hemorrágico, vai para o HR. Se for AVC isquêmico, na janela para trombolítico, habitualmente vai para o Pelópidas. Se não está na janela, habitualmente vai para o HE. E pronto, é isso. Tudo bem? Sim, prof, tudo certo. Ok. Sintomas cardiológicos. Então você vai perguntar, né, os sinais e sintomas de alerta neurológico, dor de cabeça e esses outros. E cardiológicos, quando eu vou achar que o sintoma cardiológico do doente é uma urgência, emergência hipertensiva. Se for dor torácica, né? Eu posso estar tendo um PT e achar que a minha dor no peito é pela pressão alta. Tem todo direito, né? Todo mundo tem direito a tudo. Mas você, como médico, só vai pensar que aquela dor torácica do doente é por causa da pressão alta, se ele tiver dor torácica isquêmica, que a gente já conversou sobre isso, ou se ele tiver uma dor torácica que remeta à dissecção aórtica. Dor torácica lancinante, ou seja, aguda, enrasgando, que muda de lugar e de intensidade progressiva. Essa é a dor da dissecção aórtica. Uma dor aqui, né? Não é dor, né? Não é dissecção aórtica, certo? Presença de dispneia associada com a pressão alta. Ter cuidado com a dispneia suspirosa, que é aquela dispneia que o doente está conversando com você, do nada, né? É a dispneia suspirosa.
A dispneia da insuficiência cardíaca, que a gente vai pormenorizar amanhã, é uma dispneia de esforço progressiva, que piora quando deita, que melhora quando senta, principalmente quando você escuta o doente e tem presença de crépitos pulmonares no terço inferior, metade para cima, diferenciando IVE de edema agudo. E se ausculta e tem ouvido para escutar a ABC terceira bulha. Tuntará, 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 tuntará. Então, pressão alta, cansado e com terceira bulha é urgência ou emergência hipertensiva. Então, esse doente não pode ser tido como um pseudocrise. E os sintomas renais são os mais minúsculos, né, mais difíceis, porque a diminuição do, graças a Deus, o mais raro, que é o doente que entra em uremia. É o doente que tem, faz uma acelera uma insuficiência renal pela pressão alta mal controlada, ou vice-versa, a insuficiência renal entra numa fase terminal e piora a hipertensão. Habitualmente eles se queixam que está inchando, né? Aquele edema renal. Qual é o edema renal? É o edema de predomínio de face, ascendente, que acorda já inchado e desincha ao longo do dia, e isso está habitualmente associado à alteração da diminuição do volume urinário. Quando é uma nefrite aguda, um glomerulonefrite aguda, há também a queixa de hematúria e de urina espumosa, podendo ser também um glomerulonefrite com comportamento de síndrome nefrótica. E quando você faz os exames, vem a elevação dos níveis de creatinina. Habitualmente, esses doentes, você só descobre, isso é um diagnóstico mais retrospectivo do que prospectivo, o que acontece muitas vezes. O doente chega com clínica de insuficiência cardíaca, todo inchado. Essa diminuição do volume urinário é atribuído à insuficiência cardíaca e neguinho transfere para a emergência de cardio, e quando chega lá, está a creatinina pipocada e acaba sendo uma renocárdio, né? Uma cardio renal, ou seja, insuficiência cardíaca descompensada pela doença renal. E o doente não tem nada no coração, na verdade. Mas estes são os sintomas de alerta que você deve buscar no doente da emergência, que chega se queixando que está com pressão alta e por isso veio para a emergência. Se não tem nada disso, pseudocrise hipertensiva, independente da pressão, do nível de pressão arterial. Se tem um desses, verdadeira crise hipertensiva, aí você vai catalogar se é urgência ou emergência. Como é que eu trato? Se você catalogou como emergência hipertensiva, ou seja, edema agudo de pulmão, IAM com supra, AVC hemorrágico, dissecção aórtica, você vai fazer, já sabe que ele vai fazer tratamento parenteral. Se você está na urgência, na sala vermelha. Se está no hospital, né, com mínimo de estrutura, vai fazer isso no tratamento em UTI. O doente vai ficar internado em UTI se estiver no serviço privado, né? No público é na grande sala vermelha. Se você cataloga entre as urgências hipertensivas, ou seja, o doente tem uma síndrome coronariana aguda, chegou com dor no peito, era uma síndrome coronariana aguda, mas era sem supra, chegou cansado, mas só crepitava nas bases, é uma IVE. Ah, o que mais, hein? Basicamente, né? Esses são esses dois. Ou é um AVC isquêmico, você vai fazer o tratamento da pressão de forma oral, não está na janela de trombolina. Você vai baixar a pressão dele, deixar em níveis apresentáveis e transferi-lo para a devida emergência. Se for emergência neurológica, vai transferir para neuro. Se for emergência cardiológica, vai transferir para cardio. Porque se for AVC isquêmico ou hemorrágico, ele não vai para cardio, ele vai para neuro, né? Então, como é que vocês vão tratar, né? A famosa urgência hipertensiva. É receitinha de bolo mesmo. Você vai fazer. Quando é que eu vou dizer que é uma pseudocrise hipertensiva, uma urgência hipertensiva? A pseudo, que continuou com pressão maior que 18 por 11. Após o alívio dos sintomas, lembra que eu falei lá na frente? Eu só não disse com que tratar, né? Vou dizer agora.
Doente com IVE, SCA sem supra, IT ou AVC isquêmico fora da janela terapêutica de trombólise. O que é que eu vou medicar? Vou medicar de primeira linha captopril, o velho de guerra. Vai fazer 25 miligramas, a dose máxima é 50. Então, não é para fazer 50 de cara, independente dos níveis de pressão. Ah, doutor, chegou 22 por 14, eu vou dar um captopril? É, vai dar um captopril, certo? Espera mais ou menos 15 a 30 minutos. Eu sugiro sempre esperar 30 minutos, porque ele tem ação rápida. É por via oral, o captopril ele não tem estabilidade nem pH para se fazer por via sublingual. Inclusive, há relatos de casos de necrose de freio lingual com captopril sublingual. Não, fora a absorção totalmente errática, porque ele não foi feito para isso. Ele tem que ser feito por via oral. Esperou 30 minutos, a pressão não baixou, pode repetir, dá mais 25, certo? Não, doutora, aí, drogas de segunda escolha, clonidina, né, a famosa atencina, você pode fazer de 0,100 a 0,200. Existem três apresentações de clonidina: 0,1, que é 0,100, 0,150 e 0,20, 0,2, que é a 0,200. Tem três apresentações. Você precisa saber qual apresentação existe no serviço que você dá plantão. Por exemplo, no Procap, a apresentação da gente é de 0,150. Então, eu só tenho ela. Eu tenho que usar ela na emergência. Para o internado, a gente tem de 0,100. Então, precisa saber na emergência qual é a que tem para disponível. Aí você pode fazer a cada 1 hora até chegar à dose máxima na emergência, que é 0,600, ou seja, 3 de 0,200, ou 6 de 0,100, ou 4 de 0,50, 150. Lembrar que clonidina adora essa primeira dose, a hipotensão postural de primeira dose é muito comum. E nessas doses maiores, de 0,400 a 0,600, sonolência e boca seca. Isso é bem comum, certo? E se não tiver nenhum dos dois, você pode usar lodipino. Os doentes alérgicos, por exemplo, aos dois, pode usar lodipina, é a droga de terceira linha, recomendada na diretriz, sem algum problema alguma, mas na dose de 5 miligramas, não 10, como eu vejo para fazer. Lembre-se que está fazendo uma droga extra, né? Via oral, e pode também repetir em torno de 1 hora, se a pressão já tiver mais. O que é 1 hora, né? Quando é que eu vou pensar em repetir? Se ela mantiver maior que 18 por onça, né? A meta é baixar de 18 por onça. Existem situações que eu vou de cara para a clonidina. Isso não está no livro, certo? Isso foi de experiência prática minha. Há momentos, há situações que, mesmo eu tendo o captopril no plantão, eu faço a clonidina como primeira linha. Quem, doutor? O indivíduo que jura que está tomando o remédio de pressão dele, e entre os remédios de pressão dele está o enalapril, ou qualquer um dos pril, perindopril, ramipril, sei lá, qualquer pril da vida, ele jura que está tomando e mesmo assim a pressão está alta. Então, possivelmente ele está me dizendo, eu não sou reninêmico, eu não sou reninêmico, eu não tenho renina alta, não me dê outro captopril que ela não vai baixar. Então, se ele também estiver tomando BRA, jurar, eu me convencer que está tomando, BRA já em dose máxima e a pressão não baixa, é porque ele não é reninêmico, ele não tem renina alta. Então, eu prefiro fazer a clonidina, certo? Nesses pacientes que estão com IECA ou BRA em dose máxima e tomando, né? E aderindo à terapia, porque mesmo assim está hipertenso. Então, eu passo para a droga de segunda linha, que é a clonidina. Ok, gente? Sim, Só prof. acho que eu estou dando aula para... Vamos lá. Emergência hipertensiva. Então, urgência hipertensiva aqui. Nessas situações, eu vou fazer captopril ou clonidina ou amlodipina como droga de escolha, para baixar a pressão, né?
Nos doentes que estão em emergência hipertensiva, o tratamento é venoso, não tem acordo. Quais são as emergências? Edema agudo de pulmão, SCA com supra, dissecção aórtica, AVC hemorrágico, AVC em janela e encefalopatia hipertensiva. Nestas situações, o tratamento antihipertensivo tem que ser venoso, não tem como ser diferente. A gente vai aprender a usar. Esses tratamentos, quanto eu vou reduzir da pressão, quanto tempo eu vou usar essa medicação e os níveis de PA-alvo vão depender se é urgência ou emergência. Mas, em média, o jeito mais fácil é chegar na pressão menor que 18/11 nas urgências hipertensivas. Nas emergências hipertensivas, você quer normalizar a pressão, certo? Na urgência, você quer atingir somente, baixar o que a maioria dos livros diz, menor que 25% da PAM ou 10% da PAD, ou o que eu adoro quando as diretrizes americanas são práticas, menor ou igual a 18/11. Nas emergências, na urgência. Na emergência, você quer normalizar a pressão, ou seja, baixar de 14/9, certo? Porque senão vai conseguir continuar inundando o cérebro de sangue, vai continuar rasgando, inchando o cérebro, né? Então, não é isso que a gente quer, o edema agudo. Quais são as drogas venosas para a emergência hipertensiva? A droga de eleição, em primeira linha, é o nitro-cruciato de sódio, que você vai usar 90% das vezes. Algumas vezes você vai associar o nitroprusiato de sódio ao metoprolol venoso. Quando, doutora? Dissecção aórtica. Então, ou felcromocetona. Você vai associar, porque eu preciso primeiro baixar a frequência cardíaca do indivíduo. Então, primeiro faz o metoprolol na dissecção aórtica, faz a ampola inteira de 5 miligramas, a cada 10 minutos pode repetir até um máximo de 15 miligramas, ou seja, 3 ampolas. Qual é a meta? Baixar a frequência para beta-bloqueio de verdade, em torno de 50 a 60 batimentos por minuto. Certo? Baixou a frequência do doente, como é que faz? Eu já falei lá na TPSV, 1 miligrama por minuto. Então, você leva 5 minutos para fazer uma ampola de metoprolol venoso. Qual é a dose máxima, prof? Que você falou? 15. 15, né? Tá certo. São 3 Obrigada. ampolas. E aí, controlou a frequência na dissecção aórtica, aí sim inicia o nitroprusiato, porque ele pode causar taquicardia reflexa. Em todas as outras emergências, edema agudo, AVC hemorrágico, AVC hemorrágico, edema agudo, pronto. E as síndromes cardiorrenais, você vai usar o nitroprusiato como a droga de primeira escolha. Aí, se for IAM com supra, você vai usar como droga de escolha a nitroglicerina, pensando também em tratar o IAM com supra. Não vai usar um e outro, né? Então, prescrição. Eu botei aqui o EAP porque é o mais comum, mas a diferença aqui é só que no edema agudo de pulmão vai ter um diurético a mais. Nas outras, no AVC hemorrágico, na dissecção aórtica, em vez do diurético, eu vou botar o beta-bloqueador. No AVC hemorrágico, só vai o prussiato, certo? Mas todos esses doentes em emergência hipertensiva devem ser tratados em sala vermelha. Se for edema agudo, decúbito e encefalopatia hipertensiva, o que for também, é bom deixar em decúbito elevado para sangrar menos, para endemaciar menos. Em alguns lugares, a gente tem as chamadas cadeiras de edema de pulmão, que é uma cadeira de madeira, parece um trono, e que na frente tem um suporte para botar os braços, para o doente se apoiar, assim, dobrado para frente. Ou, quando não tem a cadeira de edema agudo, você tem uma maca que permite o doente ficar semi-sentado. A maca não, a cama, né? Eleva bem o decúbito e ele fica praticamente sentado. Sempre ofertar oxigênio, de preferência com pressão positiva, que é a ventilação não invasiva. Você pode fazer, se tiver a máscara, você faz até com respirador normal.
Se não tem, você pode fazer com máscaras que permitam alto fluxo de oxigênio, como a máscara de Venturi, aí o céu é o limite, né? 28, 41%, e a não reinalante, que permite fluxo de até 50%. Então, o que você tiver. Mas não pode ser catéter de O2. Certo? Catéter de O2 não vai dar o fluxo de oxigênio que ele precisa. Se for edema agudo de pulmão, você vai prescrever diurético, furosemida, na dose de 1 miligrama por quilo. A ampola de furosemida tem 20 miligramas, a gente vai ver amanhã também. E aí não precisa diluir, faz direto na veia. O indivíduo tem 80 quilos, vai ganhar 4 ampolas. Tem 100 quilos, vai ganhar 5 ampolas, sem medo de ser feliz, tá certo? Uma ampola de furosemida não trata edema agudo de ninguém, faz nem cosquinha. Enquanto pega a veia, enquanto se prepara o nitroprusiato, porque tem que ser fotoproteção, não pode ser de qualquer jeito, é um babado. Então, você vai prescrevendo para esse doente o o dinitrato de isosorbida sublingual, que é de 5 miligramas. É apresentação única. Não tem outra apresentação, sublingual. Você pode ter, em alguns serviços, não ter o dinitrato e ter o propatil nitrato, que é o famoso Sustrate. Esse é o famoso Isordil. Então, o dinitrato de isosorbida é o Isordil, sublingual, de 5 miligramas, que existe oral também, mas sublingual só tem apresentação única de 5 miligramas. E o propatil nitrato é o famoso Sustrate, ele só existe na apresentação de 10 miligramas. E aí, o Sustrate de 10 equivale em potência ao Isordil de 5. Então, não é para partir o propatil no meio para dar 5, certo? Então, se no seu serviço padronizado, que não é o ideal, é o propatil nitrato, você vai usar os 10 miligramas, sublingual. Se é padronizado de nitrato, é os 5 miligramas sublingual. Um equivale em potência ao outro. Pode repetir todos os dois 3 vezes, enquanto se organiza para começar o nitroprusiato. Pode repetir o intervalo de até 5 minutos entre uma dose e outra. Espero que não se demore no seu serviço 15 minutos para pegar uma venóculos e iniciar o nitroprusiato. Todos ficarão internados. Saiu do edema agudo, controlou a pressão, você vai transferir. Se for AVC isquêmico para trombólise, corre para trombólise. E o que eu digo, prescreve e corre para o telefone para já pedir a senha. Terminou de pedir a senha, escreve, organiza tudo, já bota a senha na transferência, fica só precisando botar os dados da hora que for transferir, que é o dado do exame físico. Mas para você ser hábil, né? No tempo hábil. Porque imagina depois, compensou o doente, levou 1 hora, 2 horas para compensar o doente, ainda vai ligar para a central, pedir senha, esperar a ambulância, ok? Aí, né, perde a chance, muitas vezes, de janela no AVC, por exemplo. A rotina, sim, aí você vai perguntar, amanhã a gente fala sobre morfina. Se o doente tiver insuficiência respiratória aguda, e vale para qualquer doente com insuficiência respiratória, independente da etiologia, vai entubar, né? Tem para onde não. Reze para não precisar entubar um edema agudo de pulmão, porque é o doente mais difícil que existe de entubar, é o doente afogado e doente com edema agudo de pulmão, que é um tipo de afogamento, que é você deita o doente, o líquido sobe, né? E não tem a aspiração certa que dê conta. Enquanto eu não entubo e boto pressão positiva, o líquido não para de sair. Então, é um doente difícil. A maioria, o habitual é você não precisar entubar. Edema agudo responde muito rápido à VNI, muito rápido. Por isso que começa-se por ela, certo? Então, a droga de escolha aqui bem grande é nitroprusiato. Como é que prepara, doutora? Tudo mastigado. Então, nitroprusiato de sódio, o nome comercial é o Nipride. Toda a apresentação no mundo todo é a mesma, tem 2 ml com 50 miligramas. Obrigatório diluir em soro glicosado
Como é só 2 ml, ele não conta como, né? O solvente é integral, não preciso tirar. Eu vou botar 250 ml de soro glicosado e vou botar uma ampolinha de nitroprusiato. Com isso, eu vou ter 50 miligramas de soluto e 250 ml de solvente. Portanto, diminuindo, vai dar 5 dividido por 25, dá 0,2 miligramas. Aí eu já transferi aqui para microgramas, que é 200 microgramas, porque vai dar 0,2 miligramas, que aqui a apresentação do nitroprusiato é em miligramas. Então, essa diluição padrão vai ter 1 ml, 200 microgramas, que é 0,2 miligramas. A nitroglicerina, que você vai usar nos doentes com edema agudo e pressão normal, que não é o caso de hoje, é de amanhã, e nos doentes com a IAM com supra e pressão alta. A única situação aqui na pressão alta é o doente com edema agudo, ou com IAM com supra e pressão alta, que você está com dor no peito, você vai aproveitar e fazer uma droga só. Aí começa meio. O tridil, ou nitroglicerina, ele tem duas apresentações. Ele não é fotossensível, diferente do nitroprusiato. A nitroglicerina não é fotossensível. E tem dois tipos de apresentação, com 10 ml e com 5 ml. Mas a concentração é a mesma. Todas têm 5 miligramas por ml, certo? Então, a de 10 ml, se tem 5 miligramas em cada, tem 50 miligramas. E a de 5 ml, com 5 miligramas por ml, tem 25 miligramas a ampola. A diluição padrão é o que você vê na prática, né? Isso não é fazer uma diluição semelhante à do nitroprusiato, ou seja, colocar 50 ml, 50 miligramas em 250 de soro. Não é obrigado ser glicosado, mas cardiologista não entende como é que o cara está com a pressão alta e eu vou dar soro fisiológico. Então, você vai ver em cardiologia e tudo hospital de emergência cardiológica, tudo diluído em soro glicosado, certo? Então, a gente dilui em soro glicosado, que não, mas não é obrigatório. E aí você vai pegar uma ampola de 50, como ela tem 10 ml, sempre que tiver mais de 5 ml, eu preciso descontar do soluto, do solvente. Solvente aqui é o soro glicosado. Então, para dar 250, eu boto 240 do soro, conto com os 10 ml da ampola, vai dar 250 de líquido, né? Do líquido. E vai ter 50 miligramas do soluto, que é a nitroglicerina que está dentro da ampola. E aí ela vai ter a mesma apresentação do niprídio, 1 ml com 200 microgramas. Se no seu serviço só tiver a de 5, você vai botar, desprezar 5 ml do soro, colocar uma ampola de 5, e aí cada solução vai ter 100 microgramas por ml. Ou, como o provo do Procarpo Tupiniquim faz, coloca 2 ampolas de 5 e dá 10 do mesmo jeito, e aí fica a mesma solução. Vamos dar um exemplo para a gente ver como calcular a dose, certo? Então, eu estou com o indivíduo aí com qualquer uma das emergências hipertensivas, eu opto por iniciar o nitroprusiato. Eu já sei que eu diluo uma ampola em 250 de glicosado, e agora eu sei que a dose vai de 0,25 a 10 microgramas por quilo minuto, ou seja, o céu é o limite, né, minha gente? De 0,25 a 10 é demais, né? Então, vamos começar com a menor dose, 0,25, para cada um dos 70 quilos. Então, é 0,25 vezes 70 quilos, que é o peso do indivíduo. E aí, como é por minuto a dose, 0,25 a 10 microgramas por quilo por minuto. E na bomba de infusão, eu não vou botar por minuto, né? A gente vai botar ml por hora. Não sei se alguém aí já programou bomba de infusão. Então, na bomba, eu tenho que botar quantos ml hora eu quero. Outra coisa, é obrigatório ser em bomba de infusão. Não pode ser em microgota, certo? É obrigatório.
Então, se eu vou pôr em ml hora, eu sou prática demais, então eu já boto, em vez de minuto, eu já boto que é em 1 hora. Então, já multiplica ao mesmo tempo por 60. Então, 0,25 vezes 70 vezes 60 deu 1.050 microgramas por hora. Só que se eu disser a moça da bomba lá, a enfermeira, ó, bota aí na bomba 1.050 microgramas por hora, ela vai dizer que eu estou louca, né? Então, a gente ainda precisa transformar em ml por hora. Se você já sabe que é 200, cada ml tem 200 microgramas, é simples, né? É só dividir 1.050 por 200 que você vai ter a dose inicial. Então, 1.050 por 200, que é quantos microgramas tem um ml, você vai ter quantos ml hora você precisa fazer para infundir os 1.050. Dá 5,25. Esse arrodeio todinho é só para dizer a vocês que a dose inicial do nitroprussiato no adulto de 70 quilos é 5 ml por hora. Aí o que eu faço? Toda vez eu calculo, eu mesmo não. Se o cara tem 80, bota aí, sei lá, bota 7 ml hora, 8 ml hora, 10 ml hora, certo? Por quê? Porque a dose vai de 0,25 a 10 microgramas por quilo minuto. Se o indivíduo tem 80 quilos, eu mando botar 7 ml hora e dar um pouquinho mais de 0,25, tudo bem. Eu não estou fora da faixa de dose, né? Entendem? Mas se o adulto tem em torno de 70 quilos, a dose inicial sempre vai ser 5 ml hora. Só não comece 5 se ele tem 80. Se tiver 60, doutora, manda os 5 do mesmo jeito, só vai fazer um pouquinho a mais do que 5, do que 0,25, certo? Dilui uma ampola em 250 e, bota aí, ó, nitroprussiato, uma ampola, soro glicosado, 250 ml, EV em bique, 5 ml por hora. Pronto. Tudo bem? Sim, prof. E se for nitroglicerina, que a gente vai usar no IAM ou SCA, que tem a congestão pulmonar, ou no doente que está com EAP, mas que a pressão não está tão alta. Aí, nesses casos, ao invés do nitroprussiato, é a nitroglicerina. A gente vai ver de novo isso amanhã nas insuficiências cardíacas descompensadas. Então, a gente viu que dessa apresentação, isso aí já foi, então vamos ver como calcular. Para a alegria geral da nação, a nitroglicerina, ela não tem por peso. Ela é dose fixa, independente se a pessoa tem 30 quilos ou 200 quilos. Você vai fazer de 50 a 100 microgramas por minuto. Danou-se, né? Danou-se. Então, começa com 5, que o céu também é o limite. Então, divide 5 microgramas por minuto, eu vou ter que transferir em ml por hora. Então, né? 5 vezes 60, que é a por hora, vai dar 300 microgramas por minuto que eu vou ter que fazer, por hora. Cada hora eu vou ter que fundir 300 microgramas. Mas a pessoa lá que vai preparar a bomba não sabe fazer isso. Então, você tem que transformar isso em ml hora. Então, vai dividir por 100, se a diluição for a ampola de 25, ou por 200, se a ampola for de 10, de 50 miligramas. E aí você vai ter uma dose que está aqui coberta de 3 ml por hora, na diluição de 100, ou de 1,5 ml por hora, fixa. Se você começar 3 ml hora para todo mundo, vai estar fazendo mal ao doente? Não, né? Porque a dose é de 5 a 100. Então, se você fizer 3 ml hora para todo mundo e ele tiver com a solução de 200, só vai estar fazendo 10. Então, a dose inicial do nitroprussiato, uma ampola de 250, 5 ml hora. A dose inicial da nitroglicerina, uma ampola em 240 ou uma ampola em 245. Você manda para todo mundo 3 ml hora, que está tudo certo. Ok? Ok. E acabamos. Nem vi quanto tempo. Doutora, dúvida. 30 minutos. Oi, vou tirar, tá certo? Para a gente tirar as dúvidas. Aí eu fico nervosa.
Stop share e vou